Oi pessoal, passando para contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história. Sempre me perguntam como que a Psique chegou aonde ela está hoje, né? E a gente tem uma história que foi construída desde 2008, que foi quando nós constituímos o nosso primeiro CNPJ, ou seja, foi dado o início à primeira empresa. De 2008 até mais ou menos por volta de 2013, a Psique ela girava em torno de duas atividades da psicologia, que era a psicologia clínica e a psicologia organizacional. Então, por muito tempo, nós trabalhamos voltados para essa área, tanto nessa parte do desenvolvimento humano, dentro dos aspectos da psicoterapia, quanto do desenvolvimento de pessoas para o mercado de trabalho, onde a gente fazia a parte de treinamento, desenvolvimento, fazíamos também recrutamento e seleção para grandes empresas do nosso estado. Em 2013, eu fiz uma pós-graduação voltada para a parte da neuropsicologia e foi aí que começou a virar uma chave na minha carreira pessoal, né? E é claro que, como eu sou uma das sócias fundadoras do Instituto, isso acabou influenciando também grande parte daquilo que nós fazíamos dentro da Psique. Então, em 2013, eu comecei a trabalhar com a parte de diagnóstico, de investigação, voltada para essa área dos transtornos do neurodesenvolvimento. E foi aí que eu percebi a grande dificuldade que nós tínhamos naquele momento, né, aqui no Tocantins, de fazer os encaminhamentos. Então, a gente fechava o diagnóstico, mas para onde a gente iria encaminhar o nosso paciente? E aí foi então que surgiu aquela grande vontade de montar uma equipe para poder trabalhar com a parte da reabilitação, com a intervenção efetiva dentro daquilo que a gente entendia como os transtornos do neurodesenvolvimento. Só que aí a gente se esbarra numa grande dificuldade também na nossa região, a questão da mão de obra qualificada. Foi aí que aconteceu uma grata surpresa na minha carreira profissional. Eu fui convidada para trabalhar em uma grande clínica também do nosso estado, que já desenvolve o trabalho há alguns anos, como neuropsicóloga. Então eu assumi o posto de neuropsicóloga dentro dessa instituição. E foi quando eu realmente vivenciei, né, essa intervenção multidisciplinar para os pacientes neuroatípicos. Nessa experiência, houve então uma necessidade da gente ampliar, né, da Jordana ampliar os horizontes e de fato buscar um objetivo para dentro do Instituto, né. Na verdade a gente ainda era a Psique, né, nesse momento onde eu trabalhava dentro dessa clínica terceirizada, fazendo a parte de avaliação, e eu tinha as minhas intervenções individuais em um outro ambiente. E aí foi quando, né, numa conversa inclusive com a gestora dessa outra clínica, tomei a decisão, né, de triar novos caminhos, né, e estruturar uma nova equipe. Então, em 2020, criou-se o nosso Instituto Psique. Então, nesse momento, nós buscamos uma estrutura que comportasse essas atividades e foi quando a gente iniciou as nossas atividades na 309, onde muito do nosso trabalho foi conhecido pela localização desse prédio e foi ali que a primeira equipe foi estruturada. Ela era composta por mais ou menos 5 a 6 pessoas e guardadas as proporções, em 3 anos e meio, nós saímos de 6 pessoas para 60, né? Então, hoje o nosso trabalho ele está em 9 áreas distintas, né? A gente ampliou o serviço. Inicialmente a gente trabalhava somente com a terapia ocupacional, com a fono, com a psicologia, e hoje a gente está em outras áreas, né? A nossa equipe se expandiu e claro que com isso vieram vários desafios, né? Que enfrentamos até hoje, visto que a nossa gestão, a forma como nós gerimos o Instituto, ainda está em desenvolvimento. Mas como faz parte da nossa ciência, que é a ciência da análise do comportamento, né, que rege grande parte das nossas intervenções dentro do Instituto, onde a gente entende que o aprendizado ele se dá muitas vezes pela persistência, né, em um objetivo. Então persistimos, né, estamos aqui lutando para conquistar um espaço onde parte da nossa visão e da nossa missão é se tornar referência no estado do Tocantins em intervenções na área da saúde.
E com isso nós desenvolvemos um trabalho bastante pautado nas condutas éticas, no respeito ao ser humano, na inclusão, né? Então vai ser um imenso prazer conhecer vocês, ter vocês aqui dentro da nossa estrutura.